Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui nos estúdios Grade para a gravação do nosso quarto podcast Transformados. Que Deus, nesta tarde maravilhosa, venha abençoar aos telespectadores que estão nos acompanhando aí via Instagram, aqueles que estão pelo YouTube. Eu quero desde já agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Está conosco também aqui nesta tarde maravilhosa para apresentar junto comigo esse podcast o diácono Yuri Braga. Que Deus abençoe, diácono Yuri. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus, mais uma vez reunidos para, em nome de Jesus, alcançar sua vida através do testemunho, através daquilo que irá ser falado. Em nome de Jesus, que Deus possa continuar abençoando sua vida. Você que nos acompanha, se inscreva no nosso canal, acompanhe o nosso Instagram aí, compartilhe, porque cada conteúdo desse pode alcançar outras vidas. Que Deus abençoe. Nós estamos aqui hoje com a presença ilustre do nosso amigo, irmão, missionário Thiago Gomes. Pai seu, irmão. A paz do Senhor, sou grato a Deus pelo carinho, pela oportunidade de estar participando aqui desse podcast, Transformados, né? Há pessoas aqui dos meus amigos nessa tarde de hoje. Então, que Deus abençoe a cada um que está interagindo aí pelo Instagram, pelo YouTube. Que Deus abençoe e eu creio que será uma tarde abençoada e o nome do Senhor será glorificado. Glória seja dada ao Senhor. É isso aí, meus amados irmãos. Eu quero também desde já agradecer aos nossos patrocinadores que estão nos ajudando nesta obra aí, né? Diácono Yuri é quem está na frente deste trabalho, juntamente comigo, e ele vai apresentar agora aí os nossos patrocinadores. Eu quero agradecer, né, desde já aos nossos patrocinadores, porque primeiramente Deus, né, pastor Renato? E segundo, você que nos patrocina, é que nos ajuda a manter esse projeto, a manter as gravações semanalmente. Então, que você também possa ser nosso colaborador, nosso patrocinador, nos ajudando a levar esse podcast para outras pessoas. E quero apresentar aqui nossa primeira patrocinadora, a pastora Hélida Farma. Remédio barato é aqui, viu, irmão? Você que está precisando aí de um remédio, não encontrei, o preço está muito caro, tá aqui. Hélida Farma, remédio barato é aqui. Entre em contato com a nossa pastora aí, que ela vai lhe proporcionar um atendimento bom e um remédio que você precisa. Nosso próximo patrocinador, novo patrocínio aqui, Menina Bequita Kids, está nos patrocinando aqui, a nossa irmã Carla, mais o diácono João. Aqui você vai encontrar toda a moda infantil, melhores peças infantis aí para sua filha, certo? Macacão, vestido. Encontra aqui com a menina Bequita Kids, que Deus abençoe. E também está nos ajudando aqui e patrocinando a Dani Festas, artigo de festas e embalagens em geral, certo? Está nos patrocinando. Tudo que você precisar para a sua festa você encontra com a Dani Festas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. E você que ainda não está nesse hall de patrocinadores, você pode participar conosco, patrocinando, nos ajudando nesta obra, para que esse trabalho ele venha estar cada vez mais progredindo e levando uma palavra de Deus a quem necessita e a quem precisa. Eu tenho certeza que neste dia de hoje, nesta tarde, na qual nós estamos aqui, nesta gravação, pessoas vão ser alcançadas e vão ser impactadas pela palavra de Deus. Muitas das vezes, você está na sua casa, você está enfrentando um problema seríssimo com um filho, com um familiar, com um esposo ou esposa. Problemas de pessoas que se veredaram ao caminho das drogas, ao caminho do crime, da criminalidade. E muitas das vezes você acha que aquilo não vai ter mais uma solução. E é por isso que nós estamos aqui, para falar para você que Deus sempre tem a última palavra, porque Ele sempre faz, sempre fez e vai continuar fazendo na vida de muitas pessoas. E é o caso do nosso querido convidado de hoje, Thiago Gomes. Thiago Gomes está aqui conosco. Thiago, seja bem-vindo em nome de Jesus nesse podcast. Já quero dizer para você que eu sou um camarada que já vi você pregando várias vezes, sou seu fã quando você prega.
Você traz uma palavra bem conotada, taxativa, com intrepidez. E é isso que nós precisamos hoje, é de pregadores que tragam a palavra de Deus como ela é, sem feito. A palavra de Deus ela tem que ser pregada sem feito, ela tem que ser pregada de uma forma na qual as pessoas entendam. Eu costumo dizer, Yuri, que não é o que eu vou falar no altar, mas é o que o povo vai entender. É isso que nós precisamos compreender nesses dias de hoje. E o nosso querido aqui, Tiago, ele sempre traz uma palavra rema, uma palavra que vai ao coração das pessoas. E nesta tarde ele está aqui para falar sobre o seu testemunho de vida, do que Deus fez, do que Deus realizou na vida dele, né? Porque com certeza foi uma coisa tremenda, foi uma coisa grande, né? Meu querido missionário Tiago, a gente já quer saber de você a questão da sua infância, como foi a sua vida, porque geralmente a gente começa por este lado, porque a nossa infância ela vai refletir a nossa fase adulta. Então, sempre a gente vai procurar um defeito ou uma qualidade na infância que venha refletir na nossa fase adulta. Nos conte mais sobre a sua infância, meu querido. Pronto. Realmente o que o pastor Renato está falando faz muito sentido. Existem alguns gatilhos na nossa infância, né? Que reflete na nossa fase adulta, né? Principalmente os traumas familiares, né? E outras questões, né? Que a criança vai crescendo com o ambiente também que ela vive e vai refletir, querendo ou não, na fase adulta, né? De todo ser humano. E eu cresci num lar desestruturado, né? Cresci num lar totalmente desestruturado. O meu pai, ele era podemos dizer, palavra bem direta aqui, ele era um assaltante, né? Ele vivia no mundo do crime. E eu cresci a minha infância ali até os meus 8 anos de idade, vendo toda aquela cena, né? Cenas de roubo, de polícia entrando dentro de casa. E a minha mãe, ela era uma pessoa tranquila, trabalhava, saía cedo para cuidar de mim e das minhas irmãs. Nós éramos pequenos. E eu cresci naquele lar ali desestruturado, né? Vendo toda aquela situação. E eu fui crescendo com aquilo dentro do meu coração, né? Fui crescendo com toda aquela situação. E chegou um certo momento da minha vida que, bem cedo mesmo, eu fui conhecer o mundo, né? Aí é onde entra a questão das influências de amizades, né? Eu não tinha uma referência, podemos dizer assim, dentro da minha casa, para mim se espelhar. Tinha minha mãe na questão de sair cedo para trabalhar, cuidar da gente, mas eu não tinha assim uma figura paterna. Porque é muito importante. Porque o pai, a figura paterna do pai, ela é uma das peças fundamentais, né, na criação do filho, né, ali nos primeiros anos de vida. E o filho sempre vai ter o pai como uma referência na sua vida. E o meu pai, ele foi uma referência contrária para a minha vida. Então eu fui buscar referências no mundo, com amizades. E eu costumo dizer que aquilo que quem chega primeiro no coração da criança é o que vai ganhar o coração da criança. Então, a minha infância foi essa, sendo doutrinada com essas atitudes do meu pai, né? Atitudes erradas. Isso foi alimentando a minha alma, o meu coração, a minha mente. E quando eu cresci sem referência. Então, fui buscar referência no mundo. Então, as amizades que eu busquei foram amizades também contrárias aos princípios de Deus. Amizades que não edificavam a vida de ninguém. Amizades que tinham drogas, né? Ilícitas também. E ali foi acarretando para eu crescer justamente voltado para as drogas. Foi justamente através dessas amizades que eu conheci o crack. Sim. Né? Conheci o crack ali bem cedo, ali com meus, podemos dizer, 17 anos, 18 anos.
conheci o crack, morava ali no Rodolfo Teófilo, ali no Campo Novo Ideal, né? Tá? Se tiver alguém conhecer aí, tá nos ouvindo, no Campo Novo Ideal, ali na favela do Forró da Bala, né? Conhecida. E ali eu me envolvi com a droga, com o crack. E logo que eu me envolvi, eu perdi a minha mãe, né? Perdi minha mãe para um câncer. O meu pai, Ficou órfão. isso, o meu pai foi embora antes da minha mãe morrer, né? E eu perdi minha mãe para um câncer. E eu tinha um irmão pequeno dentro de casa, de 5 anos de idade. E a minha mãe morreu, faleceu, né? E ficou eu, meu irmão, e as minhas irmãs já eram adultas, casadas. E eu fiquei, podemos dizer assim, ao léu, né? Eu e meu irmão pequeno. E aí tinha uma irmã que morava no interior, Itarema. E foi quando eu fui morar com a minha irmã em Itarema, no interior. E lá eu, por incrível que pareça, procurei uma igreja, Sim. né? Assembleia de Deus Tempo Central, ali em Itarema. E foi naquela igreja ali em Itarema, o pastor Jonatas Albuquerque, né? Que eu tive até com ele agora em Novo Oriente, agora pregando numa cruzada. E eu me congreguei e passei um tempo tranquilo na minha vida, sem drogas, né? Tentei me relacionar com uma pessoa lá para tentar casar e viver uma vida cidadão, né? Sim. De homem de Deus. Mas não deu certo. Logo, por causa da morte da minha mãe, eu entrei numa tristeza profunda, lembrando da morte da minha mãe. E ali eu fui novamente me recorrer às drogas, no mundo novamente. E foi nesse período aí que o pastor Jonatas, né, que eu gosto de incluir ele no meu testemunho, porque ele foi uma peça fundamental na minha vida. O pastor Jonatas ele me resgatou várias vezes, eu algemado ali nas favelas, porque no interior o pessoal algemava e batia, né, na minha época. Em Fortaleza não, a gente já sabe o destino, né? Mas na minha época, no interior, eles algemavam quem estava devendo e batia, né? E muitas vezes ele foi me pegar ali dentro das favelas, eu algemado, né? Espancado. Eu me lembro uma vez de madrugada que ele entrou dentro daquela casa, até hoje eu me lembro. De madrugada ele entrou, estava algemado no fundo do quintal. E nesse dia não foi nenhuma pessoa que vendia droga que me algemou. Foi um seguranças de uma casa que me algemou. E me trancaram porque eu tentei entrar dentro dessa casa para roubar. E eles me algemaram no fundo do quintal. E de madrugada o pastor Jonas chegou lá e ele entrou lá, solte ele porque ele não é um cachorro. E os seguranças tentaram dizer, não vamos soltar. Mas solte ele porque ele não é um animal. Aí me soltaram e naquela madrugada o pastor Jonas me trouxe para Fortaleza, para me internar numa clínica, onde foi a primeira clínica que eu me internei. Foi no pastor Neto, né, que ele é o pastor da igreja, da Assembleia de Deus, ele na Independência, no Jardim Guanabara, que era igreja muito grande, que é o pastor Neto. Na época ele tinha uma casa de recuperação. E o pastor Jonda me conduziu no carro dele, pela madrugada até Fortaleza, 220 quilômetros, e ali ele me internou. Só que, diante dessa internação, eu não quis nada com Deus, certo? E eu acabei saindo da casa novamente e voltei para as drogas novamente. E eu tinha um sentimento por uma mulher em Itarema, na época, né? Uma moça, que foi eu que conduzi também ela para a igreja. E foi o que aconteceu. Eu voltei para Itarema. Cheguei em Itarema, voltei para as drogas, voltei com o intuito, o gatilho foi isso. Eu vou voltar para o interior para ir em busca desse meu amor não superado. Mas quando eu cheguei em Itarema, voltei para as drogas novamente. Foi quando, numa noite, eu estava usando droga dentro de uma casa com um jovem, uma vela acesa, uma casa toda suja. E o fogo da vela estava iluminando o rosto dele e o meu. E ele olhou para mim e disse assim, o teu lugar não é aqui. O teu lugar é na casa do teu pai. Te levanta e volta. E foi naquela noite, domingo à noite, era domingo à noite. Eu disse, pai, eu vou para tua casa. Eu estava todo sujo, fedendo, um dia sem tomar banho. E eu peguei, fui para a Assembleia de Deus do Brasil, pastor Assis, domingo à noite, do lado do ginásio que tem lá em Itarema. Eu entrei, sentei lá atrás, morto de vergonha. E o pastor pregando, ele fez o apelo. Aí no final do culto eu fui no apelo, na frente do altar, me reconciliar com Cristo. Ele morava vizinho à igreja.
Ele me deu um prato de comida, e quando ele me deu o prato de comida, ele olhou para mim e disse: só posso fazer isso por você. E naquele momento eu me desesperei, porque eu não tinha para onde ir, estava jogado em Itarema, eu tinha me reconciliado com Cristo. A minha irmã já tinha vindo embora para Fortaleza, estava sozinho, só eu e Deus. E eu fui para uma casinha de lixo, tamanho de um banheiro, vizinha à delegacia, uma fábrica de camarão. Eu entrei dentro daquela casinha de lixo, e naquela noite eu descobri que o lixo estava valendo mais do que eu. A polícia foi lá de madrugada, colocou uma lanterna na minha cara e disse assim: sai daqui, porque esse lixo é propriedade particular. E ali eu chorei, Meu Deus. porque eu disse: pai, o lixo está valendo mais do que eu para os homens. E eu saí daquela casinha de lixo, fui para o meio do mato. Quando eu cheguei no meio do mato, eu dormi, era época de carnaval, era inverno. E quando foi de manhã cedo, a chuva engrossou e me acordou. Quando a chuva me acordou, eu ouvi uma voz, dizendo assim: canta o hino da harpa 141 para mim. E eu comecei a cantar aquele hino. Quando eu terminei de cantar, eu não era batizado com o Espírito Santo. Quando eu terminei de cantar aquele hino, Jesus me batizou com o Espírito Santo, no meio do mato. No meio do mato. No meio do mato. Todo sujo, fedendo. Tinha fumado umas 30, 40 pedras de crack numa noite antes. E eu tinha me reconciliado naquela noite, uma noite antes. Era segunda-feira, né? Tinha virado a noite. E eu todo sujo, Jesus me batizou com o Espírito Santo, né? Fugindo dos padrões que a igreja, né, às vezes impõe, né? E fui batizado. E naquela manhã eu disse: eu vou embora para Fortaleza. Foi aonde eu vim andando. Peguei a BR, andei 1 hora, andei 2 horas, 3 horas. E na BR você sabe que é uma casa aqui e outra daqui a 10 quilômetros. E ninguém dá carona para ninguém com medo de assalto, né? O cara todo sujo. E eu me lembro até hoje que passou um Fiat Uno prata e ele deu a ré. Parou do meu lado. Era um senhorzinho de quase 70 anos de idade, cego de um olho, sozinho dentro do carro. Com a cabeça bem branquinha, ele baixou o vidro, ele olhou para mim e disse assim: a paz do Senhor. Me lembro até hoje. E eu todo sujo, de bermuda. Desde esse dia que eu aprendi a nunca mais julgar ninguém pela aparência. Desde esse dia. E ele olhou para mim e disse: a paz do Senhor. E ele disse: o meu filho é crente, né? Eu disse: eu me reconciliei ontem à noite. Ele disse: Jesus me disse: eu passei por você. E ele me disse: dá uma carona para ele, porque ele é o meu servo aqui na terra. Eu entrei dentro daquele carro, ele me conduziu para Fortaleza. E ele me deixou na Igreja Redonda. Eu morava no Rodolfo Teófilo. Qual foi minha mente? Eu vou pedir para ele me deixar na Parquelândia. Da Parquelândia eu decido o que é que eu faço da minha vida. Se eu vou para o Rodolfo, atrás das minhas irmãs, dali eu decido. Quando eu desci na Parquelândia, eu decidi sair para Caucaia andando. Mangueando, pedindo dinheiro, pedindo comida na churrascaria. E foi quando eu cheguei no Pacheco, ali perto do Icaraí, e eu vi a Casa de Recuperação, Resgate de Valores, do pastor Antônio Inácio, né? E está aberto até hoje. E foi quando eu pedi para entrar naquele lugar. E o pastor me deu uma oportunidade. Glória a Deus. Forte É demais. forte, é muito forte. É muito forte. Um testemunho desse daí dá pra gente entender o cuidado de Deus na vida do ser humano. Por mais que a gente desobedeça, vereje o caminho errado, mas Deus sempre tem algo novo para nossas vidas. Deus sempre tem algo novo para fazer nas nossas vidas, Thiago. Eu queria que você nos relatasse, diante desse testemunho poderoso, como foi a sua vida no centro de recuperação. Por que eu pergunto isso? Porque muitas das vezes, dentro da psicologia, ele já deixa certo Não tem. que não tem cura a dependência química. Só por hoje, né? É só por hoje. A gente tem que todo dia vencer. Então me conte aí, nos conte para nós, para os telespectadores que está nos ouvindo, que está nos assistindo, como foi a sua experiência dentro do centro de recuperação. Pronto. Eu quero frisar algo aqui que o pastor acabou de falar, essa questão de um Deus de oportunidade. Eu estava visitando um jovem agora e ele está com um grau muito grande de depressão. E
a minha conversa com ele, eu percebi por que que ele é depressivo. E ele conversando comigo, dizendo, cara, Deus ele está pronto a qualquer momento para me castigar. Deus vai me matar porque eu não cumpri um voto. Ele falando essas coisas. E eu perguntei para ele, cara, como é que tu vê Deus? Ele, não, Deus é um Deus tirano, né, não? Que tá ali pronto para me castigar se eu errar, se eu pecar. E eu descobri nessa nossa conversa, no final eu cheguei a uma conclusão, eu mesmo falei para ele, que ele estava depressivo porque apresentaram um Deus errado para ele. Ele cobrava algo dele que nem o próprio Deus estava cobrando da vida dele. E a vida dele é uma vida com medo de Deus. Por isso que ele tenta se matar. Que acha que Deus vai castigar ele porque ele erra, porque ele falha. Então, o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Ele é um Deus que se ira, sim. Mas ele é um Deus de graça, de oportunidade. Está pronto a acolher todo aquele que se arrepende. É na presença dele. E sobre a casa de recuperação, eu costumo dizer que lá não era o céu, mas lá é a saída do inferno. Né? Quando eu entrei lá, eu cheguei a essa conclusão. Eu disse, pastor, aqui não é o céu, mas é a saída do inferno. Né? A primeira coisa que eu entrei naquela casa, o pastor não me cobrou R$1. Primeiro eu tenho que frisar isso. Pastor Antônio Inácio, casa de recuperação, resgate de valores, tenho que dar essa honra a ele. Foi o homem que cuidou da minha vida durante 3 anos, me cobrou R$1. Nem de mim, nem da minha família. Me alimentou, me deu abrigo, me deu casa, me deu tudo. Roupa para me vestir. E nunca me cobrou nem R$1 por tudo que ele fez pela minha vida. E a primeira coisa que eu fiz quando entrei naquela casa, eu profetizei do portão. Senhor Jesus, só me deixa sair daqui casado, liberto e pregador da tua palavra. Né? E o tempo que eu estava lá, eu via muitas pessoas entrando, saindo, muitas pessoas entrando e saindo. E aquilo foi gerando medo em mim. Senhor, esses jovens passam 1 ano aqui, quando saem, não conseguem se firmar nenhum mês lá fora e volta de novo. Será que comigo vai ser assim? Eu ficava com esse medo, né? Será que comigo vai ser assim? Eu já estou 1 ano, vai fazer 2 anos. 3 anos que eu estou aqui. Será que comigo vai ser assim? E pela misericórdia do Senhor, eu suportei todo o processo lá dentro, durante 3 anos. Foi uma casa que não tratava nós com remédio, com artifícios humanos. Foi uma casa que tratou nós somente com a palavra de Deus. Era culto de manhã, culto de tarde, culto à noite. Costumava dizer, se nós não saísse crente de lá, nós saía doido daquele lugar. Porque, né, não excluindo a área da psicologia, porque tem pessoas que precisam sentar com um psicólogo para ser ouvido pelo psicólogo, ser tratado nessa área. Mas eu fui tratado diretamente com a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que me libertou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Foi ela que me tratou a ciência diz que não tem cura, né? Que é só por hoje. Por um lado ela está certa, eu tenho que lutar cada dia pela minha sobrevivência. Todo cristão precisa se esmurrar todos os dias e lutar pela sua sobrevivência para estar firme diante do Senhor. Mas a adicção, a cura, tem cura sim. O vício no crack tem cura sim. E eu estou aqui para dizer que já faz 7 anos que eu saí da clínica. Passei 3 anos lá e estou 7 anos aqui fora. E pela misericórdia do Senhor, eu conto nos dedos, uma vez ou 2 vezes, que deu vontade de usar droga novamente. Né? E foi bem no início, quando eu saí da clínica. E eu posso levantar minha cabeça para cima e dizer que Jesus me libertou. Glória a Deus. Certo? Do vício, do crack, das drogas. E eu posso dizer hoje que eu fui curado pelo Senhor Jesus, né? Pela sua palavra. E lá eu passei aquele processo, né? A gente acordava bem cedo, 6 horas da manhã, já ia aprendendo a ser homem, né? Sendo disciplinado. Tinha disciplinas, né? Tinha as regras lá dentro, onde não podia se falar palavrão lá dentro, não tinha que cumprir todas as regras. Tinha hora para acordar, hora para comer, hora para o culto, hora para dormir, tinha horário para todas as coisas. Não era nada bagunçado, onde o aluno podia fazer o que queria lá dentro, não. Era algo bem organizado. Tinha o dia da visita dos familiares. Eu recebi uma visita durante 3 anos só. Tinha o horário do lazer, onde nós íamos também tomar banho de praia, que é a praia lá em frente. E foi nesse lugar que eu agradeço a Deus, que se não fosse esse lugar, eu gosto de dizer que lá era o ventre do peixe que engoliu Jonas.
Foi lá que Deus me colocou, foi lá que eu orei, foi lá que eu busquei, foi lá onde a palavra me libertou. E no momento certo ele me vomitou novamente para viver o propósito dele aqui na terra. Então a casa de recuperação foi um lugar essencial para a minha vida. Tem pessoas que não precisam passar por uma casa de recuperação. Tem pessoas que Jesus liberta aonde ele estiver, em casa, vai para um culto, Deus liberta. Mas eu precisei passar por esse processo da casa de recuperação. E se eu não tivesse passado por esse processo, eu acredito que eu não estaria aqui hoje nessa mesa, dando esse testemunho, né? Eu precisei passar por esse processo, né? E foi basicamente isso, né? Se você quiser saber alguma coisa mais sobre os detalhes que acontecia lá dentro, pode perguntar, viu? Glória. Mas foi necessariamente isso que eu vivi lá dentro, né? Eu gostaria, Thiago, de destacar Uhum. algo que você falou de início, que para uma pessoa chegar no estágio da droga, do crack, né, tem seus gatilhos, Isso. tem seus caminhos. E você falou muito hoje sobre a questão das amizades, né? Uhum. As amizades, a Bíblia nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? E o jovem que nos assiste, né? As pessoas que nos assistem, é muito importante destacar isso. As amizades, o seu ciclo de amizades, né? Com quem você, o jovem, com quem você está próximo, o que você tem ouvido, principalmente o jovem cristão, né? Qual é a amizade? Qual é o conteúdo, né, da conversa ali? Porque de forma sorrateira, devagar, através de amizades, que vai levando o jovem, vai levando o cristão a um caminho distante de Cristo, né? E como você falou, as más amizades levaram o Tiago à droga, levaram o Tiago ao crack, levaram o Tiago ao fundo do poço, né? Então, você que está nos assistindo, sonde as pessoas que estão próximas de você. Sonde as suas amizades. Você cristão, tem uma frase que diz, Tiago, que nós somos a média das 5 pessoas Já ia falar. com quem nós vivemos. Isso mesmo. Então, se você está próximo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma pessoa que lhe impulsiona a crescer espiritualmente, a crescer profissionalmente, você vai ser a média dessas pessoas, né? Mas se você só se acompanha com pessoas negativas, pessoas que só falam desse mundo aqui e nada do céu, você vai sendo corrompido aos poucos. Então, né, que as pessoas que interagem aí com a gente no Instagram fizeram uma pergunta pro Thiago, pastor Renato, né? E já quero mandar um alô também aí para as pessoas que estão nos acompanhando no Instagram, todo o grupo aí do WhatsApp, Detalhes da Bíblia, evangelista Cláudio Vieira, o pregador da palavra, Luiz Lino e os demais, que Deus abençoe, que estão nos acompanhando. Pergunta foi, Thiago, se no decorrer dessa casa de recuperação, saída, né, depois de 3 anos que você contou de lá, você falou que teve algumas lutas, né, aquela vontade de usar droga poucas vezes, mas você então nunca chegou a ter nenhuma recaída, no caso, né? Não, da última internação que eu tive, que eu passei 3 anos, não. Tive antes, como eu falei, né? Que o pastor Jonathan me trouxe para Fortaleza. E ali eu passei um período na casa de recuperação e quando eu saí tive uma recaída. Mas quando eu entrei dessa última vez, que eu fui para Calcaia, bati no portão, o pastor Antônio Inácio me recebeu. Ali eu, até hoje, pela misericórdia do Senhor, nós estamos de pé. E eu conheci minha esposa lá dentro, né? Lá no centro de recuperação. Isso, ela foi visitar com uma igreja. Ela era da Beth Shalom na época. E ela foi visitar lá. E foi tipo uma profecia, né? Um profeta chegou lá dentro, né? Os irmãos que acreditam em profecia. Ele disse, mandou contar nos dedos. É loucura isso, né? Ele mandou contar nos dedos 5 dias. Dizendo que ia entrar um carro verde com uma mulher loura e me levar. Aí eu olhei pra ele, rapaz, Jesus, se foi tu que falou, eu recebo. Se não for, eu recebo do mesmo jeito. Eu disse, né? Que é benção, né? E, irmãos, eu contei no dedo, um crente cheio de fé, né? Ali só busquei lá, só para buscar Deus lá dentro, né? Não tem mais nada para fazer. Cheio de fé. E eu dizia, eu contando no dedo, ó, passou o primeiro dia. Passou o segundo dia. Passou o terceiro dia. Com 5 dias, um carro verde entra dentro da casa.
uma mulher loura sai do carro. E não me pergunte como. Vai fazer 7 anos que eu tô casado com ela. Ô, glória. Tá vendo aí como é que... Vale a pena, né, a gente valorizar os centros de recuperação que ainda existe hoje, né? Devido a tanta luta, tanto problema que o diabo... O pessoal criminiza muito, né? Essa questão das casas de recuperação. Sim, Ali, quando nós estava lá, que lá nós não tínhamos fogão a gás, nós cozinhávamos a lenha. E quando nós saíamos ali na vizinhança para pegar lenha, o pessoal fechava as portas, né? Com medo, pensando que nós ia assaltar, roubar. Então tem essa visão aí de casa de recuperação, é só lugar para acolher bandido, mas não é. Eu não gosto de chamar nem casa de recuperação, eu gosto de chamar lá de escola de profetas, porque tem muitos homens de Deus aí. Na época que eu estava, hoje está pregando a palavra. Por exemplo, o conferencista, né? Lucas Vieira. Quando eu estava 1 ano internado, ele chegou, o Lucas Vieira. Na época, ele adorava até as imagens, né? Na época, com respeito aos nossos irmãos católicos. E nós apresentamos Cristo para ele, ele confessou Cristo ali. E hoje está aí, rodando todo o Brasil, pregando a palavra. E muitos outros nomes que a gente podemos falar aqui, né? Que hoje estão pregando a palavra, são homens de Deus, famílias restauradas. E tudo lá na casa de recuperação, onde muitas pessoas não dão credibilidade, muitas igrejas não ajudam, né? E se as igrejas investir nessas casas de recuperação, né? E apoiar mais, eu tenho certeza que mais vidas poderão ser tratadas, curadas, libertadas, né? E o nome do Senhor ser glorificado. Tiago, muitas pessoas hoje, até mesmo pastores, eles não acreditam mais que a casa de recuperação, a comunidade terapêutica, consegue mais trazer as pessoas de volta à sociedade, ou seja, trazer uma reabilitação. Muitos não acreditam mais. Pela essa questão dessa inconstância de muitas pessoas Isso. entrar, sair, ir para casa de recuperação, sair, voltar para a droga. Muitos não acreditam mais. O que é que você tem a dizer para essas pessoas que pararam de acreditar? Eu tenho uma visão sobre casa de recuperação. Casa de recuperação é bênção, certo? Como eu acabei de falar. Mas infelizmente, para alguns, a casa de recuperação está viciando mais do que a droga, certo? Na época que eu estava lá, porque todo ser humano, principalmente o adicto, que ele tem esse problema com drogas, tudo que ele quer na vida é fugir das responsabilidades da vida. Isso. Ele não quer trabalhar, ele não quer pagar um aluguel, ele não quer pagar uma luz, ele não quer dar satisfação a ninguém, o adicto. O adicto é um enganador, ele quer enganar todo mundo, ele engana a mãe, ele engana o pai, ele engana quem tiver na frente dele. Então tudo que ele quer é fugir das responsabilidades da vida, ele quer um lugar para dormir, ele quer algum lugar que dê comida para ele. Então o que é que acontece? Todo adicto que passa por uma casa de recuperação e não quer transformação, não quer nada com Deus, e a casa de recuperação torna para ele um ciclo vicioso. Porque toda vida que ele sair, ele diz, eu vou usar droga, porque vai ter um lugar para mim ir depois novamente, Isso. para me acolher, para passar a mão na minha cabeça, para cuidar de mim, ter a minha família, para pagar a mensalidade para mim todo mês. Então, aqueles que não querem ser tratados, eles usam a casa de recuperação como um vício, certo? Para a vida deles, infelizmente. E por causa dessa maioria, porque é a maioria, Sim. porque numa casa de recuperação, tem até uns estudos aí, né? A professora Inês, lá na faculdade, ela leu até um estudo que diz que entre 100 adictos que passam por casa de recuperação, somente 10% a 15% consegue se libertar, né? Somente é uma faixa muito pouca. Na época que eu estava lá, muitos entraram. Tem um aluno lá que passou umas 20 vezes. Na época, o tempo que eu passei lá, eu vi ele entrando umas 20 vezes, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Porém, a gente pega essa maioria e começa a desacreditar da minoria, né? Ah, se a maioria não quer nada, se a maioria não tem jeito, então não tem jeito mais para ninguém. Mas isso é uma coisa errada e você que está nos ouvindo precisa tirar isso da sua mente, tá bom? Essa sua mentalidade. Você não pode carregar isso dentro de você. Você tem que olhar para a minoria que está dando certo. Não é porque muitos não estão querendo, isso não quer dizer que o filho da irmã Joana, o filho da irmã Maria não vai ser liberto das drogas. Pelo contrário, né? Nós temos que acreditar, temos que apostar, temos que colocar nossa fé em ação, que por mais que a maioria não esteja dando certo,
Existem poucos ali, os remanescentes, que estão lutando, que estão vencendo, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Eu estou aqui para dizer, deu certo para mim, então pode dar certo para muitos. Glória a Deus. É a visão, eu sempre falo, Tiago, que a nossa visão, ela tem que ser um diferencial, Isso. né? Porque existe um grande número que entra, sai, mas também existe um número que é mudado, Isso. né? E eu sempre trago a visão lá do Eliseu e o seu servo diante aquela cidade que estava rodeada de inimigos, né? Eles se acordam, o servo olha e diz: acabou, vamos morrer, profeta. Tá tudo cercado. O profeta vem, mas tem uma visão, o mesmo cenário, mas a visão é diferente. Tá olhando o mesmo cenário, mas tá dizendo: maior que tá com a gente. Glória. Deus vai dar a vitória. Então, tem pessoas nos acompanhando aqui, Thiago, pelo Instagram, que tem o seu marido, seu esposo, em um lugar desse, uma casa de recuperação. E que manda até um alô também para ela, nossa irmã Patrícia, a minha fiel aluna do estudo bíblico. Não perde um. Tá 1 ano consecutivo sem faltar nenhuma segunda-feira. Que ela me contou, Thiago, muitas pessoas dizem, não vai dar certo. Não, você não adianta investir. E hoje ele tá lá sendo tratado por Deus e ela, diante de toda essa negatividade, dizendo, vai dar certo, eu vou investir. Ele vai ser essa pequena porcentagem que vai sair de lá e vai sair transformado, né? Então a gente tem que olhar com uma visão diferente. Vai dar tudo certo. Glória a Deus. Estamos aqui com o nosso querido Thiago Gomes, Glória a Deus. aqui nesse podcast Transformados. E eu queria enfocar mais essa questão das drogas na vida das pessoas. Por que que eu queria enfocar mais? Porque eu queria entender uma questão simples e prática, Thiago, na vida de muitas pessoas. Não foi que nem você, porque você hoje está com 10 anos de sobriedade. Mas tem pessoas hoje que não conseguem passar 10 anos sóbrio. Nós podemos enxergar as drogas hoje como uma doença incurável, ou há um subrefúgio verdadeiro que você alcançou esse subrefúgio que foi Deus. Mas pessoas hoje que mesmo indo para a igreja, mesmo buscando Deus, que ainda não conseguiu se libertar das drogas, sair das drogas, pessoas que está agora mesmo nos assistindo, que deve estar pensando em si mesmo, poxa, eu tento sair, eu procuro sair das drogas, mas não consigo sair. Qual é a palavra que você dá para uma pessoa como essa? Eu costumo dizer que quando eu estava na casa de recuperação, o que é que acontecia? Eu via muitos jovens que não conseguiam se libertar, por mais que eles tivessem força de vontade, por mais que eles quisessem se libertar, eles não se libertavam. Por quê? Porque muitos estavam ali somente para agradar alguém, certo? Só estavam ali somente, eu estou aqui por causa da minha mãe, eu estou aqui por causa do fulano, da minha esposa, eu estou aqui por causa dos meus filhos. E todo ser humano que está passando por isso, pela adicção, né, a palavra científica que usa adicção, né, os adictos, ele primeiramente, a primeira coisa que ele deve colocar na mente dele é que ele não deve fazer por causa dos outros. A primeira coisa que ele tem que entender é que ele precisa buscar primeiramente para ele. Porque muitos mesmo tentam sair, têm força de vontade, não conseguem sair, justamente por causa disso que você está falando. É por causa da esposa, é por causa dos filhos, é por causa da mãe, é por causa de um pai, e acaba não conseguindo, fica uma coisa inconstante. Isso, uma coisa inconstante, né? E ele tem que entender ali que foi ele que errou, ele que foi usar droga, ele que fez tudo isso. Então ele tem que buscar a Deus, buscar mudar, primeiramente, por causa dele mesmo, não por causa dos outros. Né? Eu via pessoas lá na casa de recuperação que eles não queriam nada com Deus. Passava o dia
falando de droga, passava o dia falando de crime. E quando a família ligava, eu ouvia as conversas. Mãe, eu tô bem. O culto aqui tá uma benção. Saí daqui, eu tô crente. Ou seja, tentando agradar Isso. a família, Família. mas ele não estava buscando por ele mesmo. Aí, então, a queda acontece aí muitas das vezes. Como quando o ser humano não está focando que é ele que precisa buscar por ele mesmo, né? Buscar a Deus para ele se libertar e não agradar, né, as outras pessoas, né? Glória a Deus. É isso aí, viu? E para quem não conhece ainda, né, a vida que o Thiago leva hoje, o ministério que Deus deu para ele, o pastor Renato já falou, inclusive algumas semanas atrás foi um dos pregadores do Avivamente, lá na nossa sede. O Thiago, Deus tirou ele das drogas, da casa de recuperação, para viver essa obra missionária, Uhum. né? Viver essa obra evangelística, tirar também das drogas, das ruas, pessoas que um dia ele esteve naquela situação, né? Então, nesses minutos que nos falta, a gente quer, Thiago Gomes, focar nessa parte missionária que você vive hoje, né? Muitas pessoas que nos acompanham dizendo que o Thiago é um exemplo de ministro do evangelismo, né? Das missões. Eu queria, Thiago, que você falasse mais sobre esse campo missionário que você vive, a visão da missão que você tem hoje no cenário brasileiro, nas igrejas. Eu queria que você contasse mais um pouco disso. Pronto, vamos lá, né? Eu tenho uma frase que eu carrego na minha vida, é onde eu falo dela, que é um púlpito que nenhum pregador ainda não subiu. Um púlpito que nenhum pregador subiu. Que é uma vida não evangelizada, né? Nós estamos vivendo aí um Brasil, tem uma grande safra de pregadores, né? Infelizmente, pregadores que brigam, assim, entre aspas, para pregar nos grandes congressos da vida, né? Nos grandes altares do Brasil. Mas por mais que eles subam em grandes congressos, em grandes altares, existe um púlpito que nenhum ainda subiu, que é uma vida não evangelizada, certo? Então, aonde eu coloco o meu pé, ali é um campo missionário, né? Aonde eu coloco o meu pé, ali se torna um campo missionário. Então, quando eu saí da casa de recuperação, eu não saí de lá desejoso, eu nunca orei lá dentro dizendo, Senhor, me leva para pregar nas igrejas, não tinha esse desejo. O meu desejo era, eu sair da casa de recuperação, eu vou ajudar minha comunidade, eu vou fazer obra missionária, eu vou evangelizar nas ruas. E quando eu saí, eu fui com esse propósito. E é isso que eu faço até hoje. Eu prego nas igrejas porque eu sou convidado e eu vou. Mas o que arde no meu coração realmente, né, quem me acompanha, é justamente pregar esse evangelho nas ruas. Tem um trabalho na caixa econômica, onde nós pegamos as filas das caixas econômicas ali. E antigamente a gente levava água, né, para dar de graça pro povo. Hoje em dia a gente não leva mais porque dá briga, né? Porque tem os pessoal vendendo lá. Aí a gente não leva mais. A gente leva somente a água da vida, né? O pessoal da fila. E eu vi grandes coisas acontecerem as filas da Caixa Econômica ali do Conjunto Ceará. Vidas sendo curadas, a gente viu. Vidas sendo renovadas. Vidas sendo salvas. Eu via pessoas correndo na pista, assim, se ajoelhando no sol quente, chorando, pedindo para se reconciliar com Cristo, né? Então, isso também que eu digo para Deus, Senhor, é isso que me mantém de pé até hoje, né? Porque eu sempre tento me manter envolvido na obra missionária, né? Porque Deus não me chamou para ficar parado, né? Deus me chamou para viver essa obra missionária. E hoje também, eu quero falar também um pouco sobre, né, se o pastor Yuri me permite, eu quero falar um pouco sobre discipulado, né, que é algo que as igrejas erram muito, principalmente a igreja brasileira, nessa questão de discipulado. Porque existe o evangelista e existe o consolidador, que é aquele que consolida a vida, o discipulador, né? O evangelista é aquele que ganha as vidas, né? E o discipulador é aquele que vai cuidar das vidas. E o que é que eu vejo, principalmente nas igrejas, aqui no Brasil, onde a gente vive, é que as pessoas estão só ganhando essas vidas, mas não estão cuidando
dessas vidas. Charles Spurgeon, ele tem uma frase muito interessante, que eu vou resumir essa frase, né? Ele diz que a gente não deve se afobar e se alegrar muito com os pintinhos que ainda estão dentro dos ovos, né? Que não saíram ainda dos ovos. Isso fala da questão que a gente às vezes olha assim e vê centenas de vidas vindo na frente do altar, né? Mas será que aquelas vidas realmente, a partir dali, elas vão ser cuidadas pela igreja? Vão ser discipuladas, né, pela igreja, tratadas pela igreja, para que elas possam se manter firmes? Eu leio um livro, lá em casa, eu não terminei ele ainda, que é um livro Discipulado, e até trazer ele hoje, me esqueci. E o livro diz que é melhor você ganhar uma vida por ano e cuidar dela, do que você ganhar uma vida por dia, que dá 365 vidas por ano, e não cuidar delas. Ele diz no livro, porque se você cuidar dessa vida durante um ano, essa pessoa vai fazer outros discípulos. E se você pegar 365 vidas no ano e não cuidar delas, todas elas vão morrer no meio do caminho. Então, eu separei até um versículo aqui para me ler, que está em Gênesis capítulo 49, verso de número 25. Eu não sei como é que está a tradução de vocês, mas a minha tradução é a tradução Ara, que é uma tradução muito boa, que fala justamente essa última parte do versículo, que é uma promessa que a Jacó estava deixando para os seus filhos antes da morte. E ele deixa essa promessa no versículo 25 para o seu filho José, que diz assim: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o que te abençoará. Com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e bênçãos da madre. Jacó está deixando duas bênçãos aqui no final, que é muito interessante. A bênção da madre e a bênção dos seios. Que duas bênçãos são essas? É uma bênção que gera e uma bênção que amamenta. Então, a igreja hoje, nós não podemos generalizar, ela está usando somente uma bênção, que é a bênção de gerar, mas não está usando a bênção de amamentar. Porque nesse livro do discipulado que eu estou lendo, ele usa o princípio de uma maternidade. Eu quero usar a figura do Yuri. A pessoa, o Yuri, o filho dele nasce hoje. Ele vai na maternidade pegar a sua esposa com o seu filho, ele olha para a esposa dele e diz: amor, vamos deixar o nosso filho aqui e vamos para casa. O que é que acontece? Aquela criança vai morrer. Ou então ela vai ser adotada por pessoas estranhas. E é isso que acontece. Quando alguém chega numa igreja, ela vê que não tem um cuidado, pessoas estranhas vão adotar elas. É aí aonde entra as seitas. Uma seita, irmãos, ela cuida muito bem de uma pessoa. Principalmente, não vou citar nome para não ofender ninguém. Mas quando uma seita abraça alguém, ela começa a perceber, ela vai começar a achar que aquela seita é a verdade. E achar que a igreja é a mentira. Porque quando ela chega na igreja, ela só escuta barulho, não vê ninguém para amar ela na prática. Mas quando ela chega numa seita, ela é abraçada, ela é cuidada, ela é amada, ela é discipulada. Ela começa a achar que aquilo ali é a verdade. E achar que a igreja é a mentira. Então a igreja está usando somente o princípio dessa bênção da madre, de gerar, né, de ganhar vidas, de fazer aquele impacto, aquele culto evangelístico. Vamos atrair vida, vamos ganhar vidas. E a bênção dos seios, será que nós estamos usando? Eu costumo dizer que Saulo ele foi gerado no caminho de Damasco, a bênção da madre. Mas o que seria de Saulo se Ananias não fosse até a casa de Judas amamentar ele? Isso. Para dar visão para ele, para levantar ele, para orar por ele, para batizar ele. O que seria de Saulo? O que seria de Paulo? Se não fosse essa bênção, né, dos seios, através da vida de Ananias, né, para cuidar da vida de Saulo. Então, nós, como igreja, nós precisamos ter esses dois princípios na nossa vida. Paulo vai dizer de Filemon que ele gerou Onésimo nas prisões. Ou seja, a prisão se tornou uma madre, um ventre, onde Paulo gerou Onésimo dentro daquela prisão. O que é que aconteceu? Ele escreveu uma carta dizendo que estava mandando Onésimo de volta para Filemon,
Para quê? Para Filemão cuidar dele. Paulo estava dizendo, olha, eu gerei aqui no ventre da prisão, mas agora os seios é contigo. É tu que vai cuidar dele, porque na tua casa tem uma igreja, o texto diz. É tu que vai discipular ele e receba ele como estivesse recebendo a mim, né? Então, a igreja precisa entender isso, né? Que não é números que a gente se impressiona com números, né? E às vezes não é questão de números, é questão de qualidade. Será que nós estamos dando realmente o leite espiritual que Pedro fala, que é o leite de qualidade para essas vidas se manterem firmes até uma determinada idade, né? Nicodemos pensava que tinha que voltar para o ventre da sua mãe novamente, mas Cristo estava falando do novo nascimento ali da água e do Espírito. Então, todo esse processo de ventre espiritual, de nascimento, está em toda a Bíblia. Porém, a gente não devemos esquecer da bênção dos seios. Isso. Tá bom? Para amamentar esses novos convertidos, essas pessoas que estão chegando agora, para que eles possam crescer e começar a dar os seus primeiros passos sozinhos na presença de Deus. A minha igreja trabalha com célula, grupo familiar, GF. Lá na nossa igreja, na nossa nave, a gente costuma dizer que lá é um ventre onde nós geramos vidas. Mas é nos grupos familiares, nas casas, onde as vidas são amamentadas. As vidas são alimentadas pelo leite espiritual puro e verdadeiro. E essas vidas estão caminhando sozinhas, graças a Deus, hoje, e fazendo outros discípulos, gerando e amamentando outras vidas. E assim o reino de Deus vai crescendo e o nome do Senhor sendo glorificado. E aqui fica o recado, né, dado pelo nosso missionário Tiago, às igrejas que estão muito preocupadas em ganhar, mas ao mesmo tempo perde porque acaba não alimentando. Mateus 28, 19, né? Jesus disse, ide fazer. Fazer O que é fazer? É moldar alguém. Moldar. Né? Fazer é moldar. Preparar, ensinar. Preparar, ensinar alguém. Né? Não é só pregar, é fazer o discípulo. Né? E o povo vai estar onde estiver um bom alimento, né? Se não tem um alimento, o povo não vai. Isso. O povo não vai dar. E outro recado também, eu já quero aproveitar o gancho do Tiago, e outro recado também para os pregadores que gostam de multidão. É a fila mesmo da Caixa Econômica, viu? Que o Tiago já tá indo, e lá tá lotado. Agenda aberta, é? Agenda aberta, quem quiser ir, Thiago, né? não precisa pedir permissão a ninguém, nem espere convite, já tá convidado já, né? Os campos estão brancos. O que está faltando é trabalhador. As pregadoras, as igrejas estão lotadas de gente e não de trabalhadores. Justamente. É desse jeito, viu? Diácono Yuri. É muito importante que o Thiago falou da amamentação, do cuidado, né? Porque fica aquele mar, aquela maré. O Yuri faz esse trabalho lá na igreja. O Yuri Aquela maré, né? esse trabalho, viu? A maré vem e enche, aí depois a maré vem É. e seca. A amamentação não tem, né? Esse cuidado, essa aproximação, esse estudo bíblico, esse discipulado nas vidas. Tem uma frase, Thiago, do comentarista Wilson, que ele diz assim, ó, Davi contou o povo. Os pregadores atuais contam as vidas no altar. Mas os pecadores contam a Deus os seus erros, as suas falhas, as suas imperfeições. Hoje a gente está muito preocupado com o número, né? Números. Os pregadores se preocupam. Eu tanto que a gente tem que, como o Thiago falou, se preocupar com esse discipulado, esse acompanhamento. Hoje nós que estamos aqui, com certeza fomos frutos de discipulado. Quero aqui já também mandar aí um alô, uma gratidão pelo pastor Geildo, que é o nosso pastor ali da subcongregação no Beira Rio, que foi um pastor que me discipulou, que me acompanhou, que puxou a orelha, pastor Augusto também. E é necessário isso. É necessário a gente, né, como o Thiago falou, adotar uma pessoa para a gente fazer dela um discípulo, né? Fazer dela uma pessoa ali que nós iremos dar essa amamentação, né? Esse cuidado para aquela vida. Sabe o que é que nós estamos fazendo? A gente estamos pegando os nossos filhos, que estão sendo gerados, e nós estamos dizendo assim, para nossas esposas, né? Dizendo, amor, vamos viajar?
vamos viajar, e nós vamos deixar tudo anotado aqui, que é para o nosso filho fazer. Aí nós vamos colar ali na porta da geladeira. E dizer, filho, teu leite está ali para esquentar, sua comida está ali para fazer, né? Então é isso que a igreja muitas das vezes está fazendo, Isso. né? E aí o casal viaja e deixa o filho sozinho em casa, para ele se alimentar sozinho. Essa criança vai morrer, porque ela não tem condição de preparar o próprio leite, o próprio alimento, né? E essa criança vai morrer. E é isso que nós estamos fazendo muitas das vezes, colocando as pessoas à míngua e deixando elas morrer espiritualmente, porque nós não queremos cuidar dessas vidas. Glórias a Deus. E nós estamos chegando ao fim de mais um podcast Transformados. Sendo grato a Deus com esse testemunho, Amém. viu, Tiago? Um testemunho muito edificante. E como eu já disse aqui na íntegra, eu quero lhe trazer mais vezes para cá. Nós queremos trazer você mais Amém. vezes para cá, para a gente estar debatendo mesmo esses assuntos. Principalmente um assunto desse aí, que é a questão de alimentar, de discipular, né? Pessoas preocupadas em ganhar e se esquecem de discipular. E isso é muito importante nos dias de hoje. Nós estamos vivendo uma era totalmente diferente, que não é só pregar, a gente tem que ajudar as pessoas a entender a pregação. São muitas pessoas trazendo muitas coisas, são muitas pregações de vários níveis, de vários tipos, e as pessoas acabam se embaraçando, se veredando por um caminho que é melhor. Estão escolhendo um caminho. Não, eu vou por aqui porque aqui é melhor. E não existe outro caminho a não ser Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo, porque ele é quem está na frente de tudo. Eu quero desde já agradecer aqui ao nosso Amém. querido missionário. Quero dizer para você que eu muito me alegro com essa obra que você faz. Eu creio que Amém. Deus vai te usar muito. Deus vai te usar muito, poderosamente, nessa terra. É só o começo do que Deus está fazendo, viu? Então, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela sua presença Amém. aqui, meu Eu irmão. que agradeço. Venha mais vezes. Diácono Yuri, que Deus venha nos abençoar aqui, nos cobrir com o sangue dele, né? Amém, pastor. E já para encerrar, quero apresentar aqui, deixei para o final, certo? Um patrocínio aí especial da nossa irmã Luana Dória, certo? Ela tem uma ótica, pastor. Olha aí, ó. Luna Ótica, certo? Você aí, minha irmã, meu irmão, tá precisando fazer seu exame de vista, tá precisando de Eu principalmente já vou lá, viu? de um local de confiança, pastor, né? De um local de confiança, produto de qualidade. Então, entre em contato aí com a nossa irmã, certo? Tem a ótica e também tem a parte só dos óculos esportivos, né? Tem a parte da ótica e o RLU, que é só os óculos esportivos aí, ó. Tá aí, óculos esportivos. Essa loja aí fica lá no Centro Fashion, certo? Vou deixar aí o contato direitinho. Você que vai, né? Um momento assim de lazer, pra praia, óculos de esporte. Entre em contato aí, é benção. E o Tiagão aí, né, pastor? Esteve com a gente agradece. Amém. Obrigado a E vocês. Tiago Gomes, faça suas considerações finais aí, em nome de Jesus. Amém. Eu sou grato a Deus pela oportunidade, pelo carinho. Pastor Renato, Diácono Yuri, Deus abençoe. Acredito que esse momento aqui edificou muitas vidas que estavam nos ouvindo. E eu queria dizer aqui que tem jeito, certo? Tem jeito. Para você, mãezinha, seu filho está nas drogas, tá bom? Seu marido talvez esteja viciado no álcool, qualquer tipo de droga. E eu queria dizer que tem jeito, tá bom? Que Jesus ainda transforma, que Jesus ainda liberta. Somente creia no Senhor Jesus, continue orando, intercedendo, que Deus vai fazer uma grande obra na sua casa. E eu agradeço a oportunidade a todos nessa tarde. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Eu quero aproveitar também a oportunidade para mandar um abraço para o meu pastor Augusto que sempre está nos acompanhando. Que Deus abençoe, pastor. Daqui a pouquinho estaremos no culto aí. Quero mandar um abraço também aqui, meus amados, para minha esposa, que apoia esse trabalho junto comigo, junto com o Yuri, esse trabalho de podcast que Deus está levantando aí de uma forma extraordinária. E mandar também um abraço pro povo lá do Mirim, viu? O Mirim em peso está nos assistindo neste momento. Que Deus abençoe a todos aí do Mirim.
em nome de Jesus. Viu? Amém. Nós agradecemos, né? E que Deus continue abençoando você, continue compartilhando, né? Porque tem alcançou a Independência já, Isso. alcançou o Sobral, alcançou o Mirim e a gente quer mais testemunho, não? Em nome de Jesus. E fique interagindo conosco. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado pela audiência desse podcast. Obrigado a todos. Nós agradecemos a Deus pelo que Deus está realizando. E não desacredite. Continue acreditando. Porque ainda há esperança para com a tua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado.